Em sintonia com a saúde. Um programa de comunicação, educação e informação sobre saúde através da Web Rádio Agir, a sua rádio jovem na internet. Uma iniciativa do Laboratório de Práticas Coletivas LAPRAX, com a Pró-Reitoria de Extensão da UES, PROEX. Acesse www.agir.com.br e participe. Pode continuar, pode estar. Ouvinte da Web Rádio Agir, programa em sintonia com a saúde. Hoje nós estamos aqui, meu nome é Andressa Lima, nós estamos aqui hoje comemorando o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Nosso convidado de hoje, o Ricksberg, vou pedir agora para ele se apresentar para a gente, para vocês que estão nos acompanhando agora, e também começar a falar sobre a importância do tema da AIDS nas escolas e para os jovens. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde pessoal que está na escola assistindo a gente, acompanhando a gente através do programa. Meu nome é Ricksberg, eu sou enfermeiro, eu trabalho na Secretaria de Saúde de Maracanaú, na coordenação do Programa de Atenção à Saúde do Adolescente e do Jovem, na coordenação do Programa Municipal de DST-AIDS. E a gente tem feito um trabalho bacana lá com as escolas e com o pessoal da saúde, com a assistente social em relação a essa temática, acreditando na possibilidade da gente, de fato, enfrentar a epidemia de AIDS de uma forma séria, engajando diversos atores, né, nesse processo. E um outro parceiro forte lá com a gente é o PES de Saúde, da família, da Universidade Estadual do Ceará faz parte lá com a gente, em que o Saúde e Prevenção nas Escolas é um dos projetos trabalhados nesse programa. E é um prazer estar aqui com vocês à tarde, para que a gente possa ter um papo bem bacana a respeito do assunto. Bom, hoje nós temos aqui a pergunta âncora, que é: qual o dia que se comemora o Dia Mundial de Luta contra a AIDS? E a gente vai mostrar aqui a blusa, que a gente vai estar sorteando para quem responder. Essa blusa está aqui. Então quem responder vai estar concorrendo a essa blusa. Respondam, participem, mandem suas perguntas. E agora eu vou perguntar para o Ricksberg como foi o envolvimento dele com essa temática de DST-AIDS. Bem, o meu envolvimento começou ainda aqui na universidade, na UES, quando eu fazia o curso de enfermagem de graduação, por volta do ano 2000. Conheci o professor Augusto e a gente, tratando dessas questões de sala de aula, eu me interessei pelo assunto e ele faz parte de uma ONG, uma organização não governamental, que é o NIV, que é o Núcleo de Integração pela Vida. E aí eu tinha muito desejo de ter uma experiência de trabalho comunitário, de trabalhar com as pessoas. Durante a faculdade a gente tinha essa ansiedade de conhecer um pouco da prática, como é que era isso. E fui conhecer o NIV, e no NIV existe um projeto, uma ONG que trabalha com essa questão de DST-AIDS, sobretudo com adolescentes e jovens. E lá a gente conhece a professora Maria José do Espírito Santo, a professora Mazé, e me engajei em alguns projetos lá e a partir daí me apaixonei pela temática, entrei como acadêmico, monitor de projetos, depois fui coordenar alguns projetos lá dentro, e a gente é um colaborador e foi um envolvimento nesse sentido, de estar buscando um pouco mais de conhecimento, de experiências, e aí a temática da STAs é realmente um tema que apaixona a gente, que deixa a gente mesmo com vontade, com desejo de se integrar nessa luta. E mais precisamente, qual você acha que é a importância de se trabalhar a DST-AIDS com os jovens e dentro das escolas? Bem, a importância de trabalhar esse assunto de DST-AIDS, até elenquei aqui algumas questões, alguns 10 pontos, que eu queria falar assim rapidamente. Primeiro, que a AIDS atinge pessoas de todas as idades, né? A AIDS atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, né? Então dá para dizer que a AIDS, ela faz, eu sou adulto que tem, eu sou adolescente que tem, eu sou idoso que tem, está em todas as faixas etárias, né? A AIDS atinge pessoas de todo o sexo, sobretudo as meninas, as mulheres principalmente, que é onde está crescido mais o número de casos de AIDS. Antes tinham 24 homens para uma mulher, logo no começo da epidemia, e hoje se tem praticamente 2 homens para cada mulher, e a gente hoje, na faixa etária de 13 a 18 anos, está praticamente o inverso, ou seja, existem mais meninas com AIDS do que meninos com AIDS. Um outro ponto importante é que atinge pessoas de todas as orientações sexuais. Então, a AIDS não se trata apenas, não é uma situação de saúde, uma doença que atinge apenas homossexuais, ou pessoas que têm relações com alguém do mesmo sexo. Ela atinge heterossexuais, bissexuais, então
não importa a orientação sexual que essa pessoa tenha. A AIDS também se trata de uma doença que está presente não apenas nas grandes cidades. Então não se trata de uma doença que está só nas capitais, que está lá em São Paulo, que está em Fortaleza, não. Está em todas as cidades. Aqui no estado do Ceará, 92% dos municípios tem pelo menos um caso de AIDS registrado. E a gente está sabendo que tem gente aqui de Maracanaú, conectada, pessoal de Calcaia, né? Fortaleza, no estado do Ceará, é a cidade que tem o maior número de casos de AIDS. Calcaia é a cidade que tem o segundo maior número de casos de AIDS. E Maracanaú, a terceira cidade que tem mais casos de AIDS no estado. Então a galera aí tem que ficar atenta a esses dados. O número de casos de AIDS também tem aumentado a cada ano, né? Então é uma preocupação estar trabalhando isso, porque não é um problema de saúde pública que aconteceu na década de 80, em 80, 83, e que parou por ali, mas tem avançado, né? Sobretudo em algumas especificidades, sobretudo em jovens, em algumas pessoas da terceira idade. Outra coisa é que a AIDS se configura como um conjunto de doenças que acometem a pessoa e que pode fragilizar, inclusive levar a pessoa à morte, né? Existem muitas pessoas que morrem de AIDS ainda hoje. Aqui no estado do Ceará, eu tenho dados, só no Brasil, quase 12 mil pessoas, né, morreram com AIDS no ano de 2008. E para cada 100 mil pessoas, 6 morrem de AIDS no Brasil. Então, assim, é uma doença que ainda mata muito. Então, a gente tem que dar importância a essa questão, a esse tema. Além de problemas de ordem biológica, a gente também tem alguns fatores de natureza psíquica e social. Então, não é só o fator de adoecer por conta das doenças biológicas que a pessoa tem, mas algum sofrimento psíquico que a doença traz. Depressão, ansiedade, são problemas de saúde, de ordem mental, que afetam muitas pessoas que têm AIDS. O preconceito, estigma e discriminação, elas também são questões bem presentes no cotidiano das pessoas. E isso afasta as pessoas do trabalho, da escola, do convívio com a família, né? Às vezes até abandonar alguns planos e projetos de vida, e fazem que as pessoas mesmo se entreguem os pontos, e aí percam o desejo de continuar vivendo. Então são questões que a gente tem que considerar importantes. A outra questão, a nona questão, é o fato de que a principal forma de transmissão do HIV, que é o vírus causador da AIDS, se dá através da relação sexual. E falar de sexo, né, não é uma coisa que é confortável para as pessoas, que é comum na sociedade. Na sociedade tem negado muito a questão da sexualidade, negado que os jovens transam, negado que as pessoas que têm alguma deficiência têm vida sexual ativa, negado que pessoas que têm transtorno mental transam, negado a sexualidade de idoso. E falar de sexo é coisa feia, né? Para algumas pessoas é coisa feia. E aí acaba não se falando do assunto, e como 70% dos casos de AIDS são transmitidos pela relação sexual, acaba que esse assunto fica escondidinho, ninguém fala disso, e as pessoas acabam ficando fragilizadas, né? Sem conhecimento, sem desenvolver algumas posturas na sua vida para poder se proteger. E aí, uma outra questão, que é a dessa que eu coloquei, que está relacionado à inexistência ou insuficiência de programas, né, sensíveis a essas questões que a gente está colocando aqui, que a gente colocou no começo. Então, o fato de não existir programas, ações, políticas, né, que compreendam toda a diversidade que a AIDS traz para a sociedade, que a AIDS traz com a partir do seu surgimento, faz com que o número de casos vai crescendo ainda mais, porque a gente acaba não tendo, as pessoas, os programas, as políticas, não têm as habilidades para trabalhar com todas as questões que muitas vezes incomodam, mas que precisa a gente sair do comodismo, dessa zona de conforto e enfrentar essa questão. Agradecendo aqui ao Gutenberg pelos esclarecimentos, e agora, de intervalo musical, gostaria de oferecer aqui para a Beatriz e Meriane, do 6º ano, a Larissa e a Edmara, também do 6º ano, a Luana, o Washington, que é do 7º, o Tiago e a Fernanda, também do 7º ano, da Escola Manuel Moreira Lima, lá de Maracanaú, não é isso? Também as outras escolas aqui participando, as escolas de Calcaia, e a gente vai dar música com a música da Katy Perry, Hot No Cold. O que faz a sua cabeça? Qual o seu estilo? Como se veste?
com a sua tribo. Que som você curte? Que esporte pratica? Quando o assunto é AIDS, todo mundo sabe que isso não importa, porque existe um laço que nos une. Para ser feliz com outra pessoa, lembre, o que faz mesmo a diferença é usar sempre camisinha. 1º de dezembro, Dia Internacional de Luta contra a AIDS.